Queridos amigos, queridos irmãos, gostaríamos de desejar a todos e a todas votos de paz, de fraternidade, de saúde, de muita tranquilidade para enfrentarmos esse momento de nossa existência. Que o amado Mestre Jesus, em sua infinita misericórdia e bondade, acalente todos os corações que estão nos assistindo, enxugue todas as lágrimas que vêm sendo derramadas em função deste problema que estamos enfrentando, mas que com certeza tem um propósito iluminado para as nossas vidas. É com muito carinho que recebemos o convite do Grupo Espírita de Petrolina para realizar neste momento algumas reflexões acerca do Dia das Mães, sobre esse momento sublime, que na verdade não deve ser resumido a um dia. Sabemos a importância deste tema, que é a maternagem ou a maternidade, mas principalmente, se estamos hoje aqui falando, nos reunindo, é porque recebemos o presente divino de sermos gerados por uma mulher. E para iniciarmos a nossa atividade, a nossa conversa de hoje, foi nos sugerido um tema que é um tema trazido do livro Antologia Mediúnica, com o título Mãe. É uma antologia mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, com a contribuição de diversos espíritos. E a temática que foi solicitada para que pudéssemos fazer algumas reflexões, ela tem o título Perto de Deus, do irmão X. E nessa história, o irmão X, ele traz a saga de um anjo. Vamos dizer assim, ele faz reflexões em forma de história a respeito de uma trajetória que muitas mulheres, muitas mães passam, desde a preparação, lá no plano espiritual, onde ainda se encontra todo o mecanismo de planejamento para que nós possamos adentrar na experiência carnal com todas as ferramentas necessárias para o nosso adiantamento moral e intelectual. Então, é a história de um anjo que pede a Deus uma grande missão, que gostaria de servir a Deus de uma forma que pudesse trazer paz ao seu coração, há tanto tempo já amargurado e inquieto. E antes de falarmos um pouco mais sobre essa história, nós gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre a maternidade. E vamos utilizar, inicialmente, uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, no item Amor Maternal e Filial. Allan Kardec, na pergunta 890, indaga aos espíritos: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Então os espíritos respondem: é uma coisa e outra. Nesse momento, então, a gente começa a perceber que
além de ser uma virtude ou de se transformar em uma virtude, o sentimento de maternidade, ele inicia-se rudemente, assim como todos os nossos sentimentos, emoções, ele vai se iniciar primitivamente ou instintivamente. Até porque sabemos que o princípio espiritual passa por várias etapas no seu desenvolvimento até chegar ao ponto em que esse princípio espiritual ele se humaniza e ganha, vamos dizer assim, o status de espírito, com a letra E maiúscula, conforme nos orienta Allan Kardec. Então, os espíritos continuam a resposta nos esclarecendo o seguinte: é uma coisa e outra, ou seja, além de ser uma virtude, o amor maternal é também algo instintivo, um sentimento instintivo. Mas ele faz outras observações. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Porém, entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. É importante a gente refletir a respeito dessa questão para que a gente possa, nesse primeiro momento, compreender que não é de forma inusitada ou inesperada que o amor materno, em sua plenitude, nasce pronto e acabado. É importante essa reflexão porque a gente vai compreender que primeiro a maternidade ela incita em nós esses cuidados. Cuidado em relação à proteção, à conservação, à alimentação. Então, nos animais inferiores, chega-se à fase adulta, ou mais ou menos na fase onde o animal ele já consegue construir sozinho sua trajetória, e ali cessam-se os cuidados maternais. No homem ou nos seres humanos, isso é diferente. É o que os espíritos estão nos dizendo. Que ele também começa de uma forma amparando e cuidando daquilo que é essencial, daquilo que é básico. No entanto, esse exercício, ele é mais duradouro, ele é prolongado e perdura até mesmo após a morte do filho querido e do filho amado. E nesse processo de desenvolvimento dessa maternagem, dessa maternidade, sabemos também que tudo isso faz parte de algo contínuo, que também não é de um dia para a noite. E eu achei muito importante quando Allan Kardec, na próxima pergunta, na 891, ele vai indagar os espíritos. Bom, olha a pergunta de Allan Kardec. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos? E isso desde o seu nascimento. Então, se existe um componente que é mais rudimentar, que é mais instintivo, por que será que algumas mulheres, desde o nascimento, ou mesmo desde o momento em que ainda está no ventre materno, não nutrem amor, não nutrem carinho pelos seus filhos?
E os espíritos vão responder: algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai ou mãe má, ou mau filho numa outra existência. Então, a gente para um pouquinho para refletir um aspecto muito importante. O amor não se instala de um para outro momento. Ele tem um curso a percorrer. A maternidade vai propiciar o florescer, o desabrochar desse sentimento que é o amor. É através desse processo de cuidados, de proteção, onde a gente vai se dedicar integralmente àquele ser que é totalmente dependente, diferente também dos outros animais, dos animais inferiores. Na raça humana, na humanidade, nós temos duas características muito importantes. A primeira é que a nossa infância, ela é muito maior do que a dos outros animais. E isso tem um sentido. O sentido é que, sendo um ser que demora mais no período de infância, ele vai estar mais suscetível às interferências maternas e paternas. Ele vai estar mais sensível a receber o carinho, a receber uma educação moral. E essa educação, ela consegue penetrar de uma forma mais flexível na intimidade do espírito, porque sabe-se que a infância proporciona essa flexibilidade psicológica, diferente da fase adulta, onde a gente está mais rígido, onde a gente não está tão aberto às influências desses sentimentos. Claro que não é impossível, porque nós, seres humanos, estamos em constante mudança. No entanto, o que a ciência nos mostra, o que a própria doutrina também nos coloca, através da codificação, é de que nessa fase da infância, esses espíritos estão mais suscetíveis a receber toda essa educação moral que os pais podem lhes proporcionar. E uma outra característica extremamente importante é que a criança, ela é extremamente frágil. Então, se você deixar um bebezinho sozinho na natureza, ou até mesmo se você deixá-lo dentro da sua casa e não alimentar, e não cuidar, e não limpar, aquele bebezinho vai a óbito. Então, nós, seres humanos, nós somos dependentes uns dos outros. E isso é um fator extremamente importante, porque é essa dependência, até mesmo desses cuidados primordiais, que fazem com que nós possamos desenvolver esses laços de afeto. Então, hoje, a própria psicologia traz um pouco esse conhecimento para nós, de que o bebê ele não só precisa do alimento físico, do leite, mas ele também precisa do olhar materno para se desenvolver de uma forma satisfatória. A gente até encontra na literatura casos de crianças com problemas psicológicos devido a esse momento da maternagem que não foi realizado da forma como deveria ser. Então, a gente está trazendo essas duas observações para que possamos compreender a importância desse processo do desenvolvimento humano, mas principalmente a importância desse processo na reconstrução dos laços de afeto, porque nós somos espíritos imortais e estamos em estágio na existência terrestre. Então, o conhecimento doutrinário amplia a nossa visão para que a gente possa entender melhor por que a maternidade,
assume um papel fundamental no desenvolvimento do espírito. É óbvio que não estamos em nenhum momento descartando ou trazendo para um âmbito menos importante a função da paternidade. Porque às vezes você vê o exercício da paternidade com muito mais carinho, docilidade, com muito mais afeto do que a própria genitora. Então veja, isso vai depender também da evolução espiritual, das experiências que esse espírito já tenha passado. Mas voltando a essa questão, a benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro O Despertar do Espírito, faz uma observação extremamente importante sobre a maternidade humana. Ela vai dizer assim: a maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, que descobre a necessidade de superação do egoísmo e desenvolvimento de valores morais, mais expressivos para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios. Então, olha o conhecimento que a benfeitora nos traz. A maternidade, ela vai além do que um simples fenômeno biológico. Ela é literalmente uma experiência iluminativa que terá graus, que terá a sua evolução conforme nós estivermos vivenciando essa experiência da maternidade. Então, sendo uma experiência iluminativa, faz todo sentido a resposta dos espíritos em dizer que existe sim mulheres que não conseguem amar os seus filhos de pronto, não conseguem ter para com eles aquele amor genuíno, aquele acalento. Por quê? A gente também sabe dos fenômenos psíquicos e dos transtornos psiquiátricos que podem assolar esse processo. Mães que desenvolvem depressão pós-parto, mães que a partir dessa depressão pós-parto não conseguem tocar nos seus filhos. Muitas delas, devido à gravidade, chegam até assassiná-los. Então, meus queridos irmãos, é só para a gente entender que a maternidade, ela não é assim um passe de mágica. Ela é algo que vai sendo amadurecido, que vai sendo experimentado pelo espírito, e nesse processo de experimentação da maternidade, com certeza será para o seu benefício iluminativo e para ampliar ainda mais a nossa capacidade de amar. Porque nós temos a capacidade de amar, mas às vezes ainda não conseguimos ampliá-la ao ponto de nós conseguirmos ainda amar aqueles que não são das nossas famílias, amar aqueles que nós não conhecemos. Então, a maternidade vai proporcionar essa iluminação interior, essa experiência verdadeira do amor. E começa de forma tênue, de forma singela. E aí a gente vai trazer um outro conceito que o espírito Alexandre, ele vai falar na obra Missionários da Luz, em dizer para nós que o útero materno significa a porta bendita para a redenção. Então, a maternidade vai proporcionar que nós, espíritos reencarnantes, estejamos abrigados no útero, onde vamos ser protegidos, onde vamos ser cuidados. É a nossa primeira casa. É naquele ambiente em que a gente sabe da importância emocional que tem a ligação mãe-bebê, desde a concepção para sempre, e a importância que tem esse processo de ligação fluídica do espírito reencarnante com a genitora. Não é à toa que na obra de André Luiz, ele vai colocar de uma forma muito pertinente
o processo de reencarnação de Segismundo, né? A necessidade de uma aproximação fluídica, porque sendo ele o assassino de Adelino, que seria o seu futuro pai, gerando consequências desastrosas tanto para o próprio espírito, o próprio Adelino, que em outras existências foi assassinado por Segismundo, mas que na ocasião também era apaixonado por Raquel. E Raquel, a partir da morte de Adelino, vai para um prostíbulo e tem uma vida completamente desorganizada. Nessa nova existência, Adelino desposa a Raquel e Raquel, um sentimento de fraternidade, consegue perdoar Sigismundo e, no entanto, Adelino, ainda com resquício das dificuldades de relacionamento anterior e por ter sido aquele algoz tão terrível na sua existência, ele começa a criar obstáculos para a reencarnação de Segismundo. Então, é necessário que a equipe espiritual se programe, se organize para que haja uma aproximação fluídica, para que Segismundo consiga conversar com Adelino e ajudá-lo nesse processo de convencimento, juntamente com o seu anjo da guarda, chamado Herculano, e eles conseguem essa reconciliação e, com certeza, no processo reencarnatório, essa reconciliação, se todos eles que estavam comprometidos no reintegrar-se novamente, no reconectar-se com a iluminação e com a amorosidade divina, tenham êxito nesse processo de retorno ao corpo físico. Então, vejamos, as nossas vidas, nesse processo de reencarnação, de retorno, são extremamente planejadas. Então, é como se nós não estamos num lugar errado, nós não estamos na família errada. Então, nós pertencemos, por mais que por vezes nós nos achamos ou temos a sensação de que somos um estranho naquele ninho, mas tudo isso é programado pela espiritualidade de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, trazendo um pouco isso que o irmão X aborda na temática que é perto de Deus, a mãe, ela tem uma grande função de religar esse espírito reencarnante também para a divindade. Ou seja, nesse exercício da maternidade, nesse exercício do amor genuíno, existe a grandiosidade dessa tarefa iluminativa, que também significa trazer esse espírito e reconduzi-lo também de volta a essa ligação com Deus. Veja o quanto o processo é delicado, o quanto exige da espiritualidade amiga, processo realmente pensado, amadurecido, mas tudo isso com uma finalidade, com o grande objetivo que é iluminar os nossos corações. Então, é importante que nós percebamos que a maternidade, o processo de maternagem, ele não é meramente algo mecânico. Está muito além do que simplesmente dar banho, dar comida, levar para a escola e dar educação intelectual. Não. A maternidade, assim como a responsabilidade da paternidade, é a educação moral, ou seja, é a criação de hábitos novos, é formar caracteres e transformar aquela criatura no homem de bem. É óbvio que o processo de transformação, ele é individual, mas os pais têm uma responsabilidade muito grande nesse processo educativo, não só através da palavra, mas principalmente através
do próprio exemplo. Então, nessa interligação familiar é que vai se dar a grande experiência humana, a forma como Deus tem de novamente fazer com que aqueles corações extremamente cercados de ódio, de vingança, possam começar naquele processo de aproximação até chegar a um perdão. E a gente também vai refletir um pouco a respeito do que Allan Kardec coloca no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, e que o irmão X coloca isso também nessa história, perto de Deus, onde esse anjo, representado por essa mãe, ela vai sofrer muitos dissabores. Ela vai ficar com as migalhas, ela não vai ter reconhecimento. E do que se trata disso? Nós podemos inferir que muitas vezes não damos a devida importância à tarefa das nossas mães e dos nossos pais. Então, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dedica um capítulo apenas para falar: honrai a vosso pai e a vossa mãe, devido à importância de nós aprendermos a valorizar essa tarefa primordial, que é tão citada na história pela qual foi nos trazido pelo nosso querido irmão X. Ou seja, muitas vezes as mães passam por situações extremamente dolorosas e não desistem. Mães, não só as mães que geram, mas as mães que amam, porque maternagem não necessariamente ela é exercida por aquela mulher que gera o próprio filho, mas ela pode e é exercida por aquelas mulheres que adotam para si filhos de outras mulheres, como se fossem seus filhos. Então aí há uma nobreza de coração extremamente grande, quando a gente relembra o diálogo que está no livro Boa Nova, de Maria Madalena com Jesus, onde Maria Madalena diz ao mestre: mas mestre, quem sou eu, se nem mesmo um filho eu posso gerar do meu próprio ventre? E o mestre, com a sua sabedoria e com seu acolhimento, diz: Maria, tu podes amar aqueles que não são teus filhos do ventre, mas que o amor que você dará a eles será tão importante quanto qualquer de outra mulher. Então, olha a delicadeza e a amplitude que o amor materno pode chegar. Você amar aquele que não foi gerado por você mesmo. Então, olha, vamos dizer assim, a escala evolutiva desse sentimento de amor. O quanto ele vai se ampliando, se ampliando. Então, às vezes a gente, ama os nossos filhos porque foram gerados por nós. E depois a gente passa a sentir o desejo de amar filhos de outras mulheres, filhos que necessitam de amor. Então, olha como é um processo realmente iluminativo, como aborda a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, porque é nesse exercício da maternidade que nós vamos experimentando e ampliando o amor para que um dia a gente possa amar de uma forma tão ampla e tão genuinamente cheia de compaixão que possamos amar a todos igualmente, como se nossos filhos fossem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec traz esse item, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele vai dizer no item da piedade filial quanto nós somos e quanto nós estamos em dívida com os nossos pais. Ele até denomina da seguinte forma: temos uma dívida sagrada com os nossos pais. Essa dívida sagrada se chama
renascimento, possibilidade de estar aqui novamente. Então, essa dívida sagrada é eterna a todos os seres que puderam esquecer de si mesmo para poder gerar uma vida e para serem co-criadores juntamente com a divindade. Então, percebe-se que isso são degraus, são momentos evolutivos em que todos nós vamos passar, porque o espírito, ele não tem sexo. Então, a existência humana possibilita ao espírito as experiências em corpos femininos, mas também experiências em corpos masculinos. Porque nós precisamos dessas duas experiências para o engrandecimento do espírito. Precisamos passar por todas essas etapas com o objetivo de amar. Então, cada espírito dentro do seu planejamento reencarnatório, dentro das suas necessidades evolutivas, a sua jornada, o seu reingresso na Terra será planejado em um corpo feminino, em corpo masculino, a depender de suas necessidades. Portanto, essa experiência, ela pode ser vivenciada por qualquer um de nós. Então, hoje, eu estou num corpo feminino, estou num corpo de mulher, amanhã posso vir com outra roupagem corporal, a depender da minha necessidade de desenvolver sentimentos, de desenvolver potencialidades. Essa é a grande questão, para que a gente não se fixe num único ponto, achando que a experiência da maternidade vai, vamos dizer assim, vai ser seletiva. Não, ela vai ser ampliada segundo a necessidade do espírito, segundo o que é importante para aquele espírito. E aí, dentro do que traz Allan Kardec sobre essa dívida sagrada, a gente também tem a reflexão a respeito dos nossos laços de família, que podemos construir famílias espirituais que muitas vezes não vão corresponder à mesma sintonia da nossa família corporal. E a importância que tem mantermos o nosso equilíbrio e mantermos a nossa vontade de se reintegrar naquele seio familiar, porque compreendemos já a necessidade de estarmos naquele seio familiar. E Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, vai trazer uma grande contribuição para a nossa reflexão, que é a respeito da ingratidão dos filhos para com os pais, né, dos filhos e dos laços de família. Então, Santo Agostinho, ele vai dizer que muitas vezes nós, cansados de sofrer, cansados de peregrinar no ódio que corrói a nossa alma, que atormenta os nossos corações, a gente implora a espiritualidade. A gente clama a Deus a oportunidade de refazer esses laços. Então, é por isso que a reencarnação é a grande chave, é a grande porta para essa reconstrução. O Mestre Jesus, em seu trabalho de grande jardineiro divino, ele semeou em todos os nossos corações a certeza de que nós podemos nos reconciliar. Basta que nós acalentemos o desejo de começar esse processo, porque também não é de uma hora para outra. Então, esse processo de retorno à vida corporal, o processo da infância e essa aproximação da mãe, do pai, nos cuidados com aquela criança, vai reaproximar aqueles espíritos, muitas vezes aversos um ao outro. Então, se você observar, agora no momento não dá para a gente fazer essa observação por causa da pandemia, mas
Talvez muitos de vocês, eu já tive a oportunidade de parar um pouco na porta da escola e observar a reação dos pais ao deixarem os seus filhos. Quanto de carinho, é beijo, é abraço, naqueles pequenos serezinhos que a gente deixa na escola. Então a gente fica observando ali aquela cena e eu fico pensando, meu Deus, que bênção que é o esquecimento, que bênção que é você poder se reconciliar de uma forma gradativa e de uma forma que aquele ódio que perseguia aqueles dois seres está ali sendo dissolvido, está ali sendo purilado, trabalhado na construção daquela relação amorosa. Então, isso é um verdadeiro presente de Deus que a gente não pode e não deve descartar, que a gente não pode e não deve relegar em segundo plano. E por isso que Santo Agostinho nos diz, as provas mais fortes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento para o espírito quando ele, de fato, aceita a vontade de Deus. Então, às vezes, aquele filho difícil, aquele filho rebelde, aqueles conflitos familiares, que você pare, que você pensa, nossa, isso nunca vai ter fim, com certeza terá um fim. Porque se você souber bem sofrer, se a gente aprender que o sofrimento é uma ferramenta de aprimoramento pessoal, de que a dor ela é a grande educadora, a gente começa a olhar para as situações de nossa vida de uma forma diferente. Sofreremos sim, sentiremos dores também, mas a compreensão que nós vamos ter acerca desses problemas vai nos ajudar a nos resignar, vai nos ajudar a buscar soluções fraternas, lúcidas, para lidar com as questões de divergências familiares, de problemas familiares. Então, a doutrina espírita, ela nos ampara e nos dá um sustentáculo para que a gente possa não se perder nessa ventania, nessa turbulência que é, muitas vezes, as rotinas familiares cheias de conflito. E aí, em especial, ao momento em que nós estamos vivendo, de recolhimento, de ficar mais em casa, de trabalhar em casa também, a gente vê que muitas mães, elas se cobram muito, elas entram num processo de autoculpa, de que elas não são perfeitas. E realmente não somos perfeitas, mas devemos sim começar a olhar para nós mesmas também de uma forma diferente. Porque a gente tem aquela ideia, muitas vezes romanceada, de que a mãe ela está isenta de defeitos. Pelo contrário, né? Nós somos seres e estamos em processo evolutivo. Então, talvez nós não sejamos as mães perfeitas que nós gostaríamos de ser e que nós, com certeza, um dia seremos. Mas é importante a gente persistir em ser uma mãe suficientemente boa, uma mãe que consiga amparar os seus filhos nos momentos mais difíceis. Sem criar, meus irmãos, claro, formas de julgar, porque a gente muda o tempo todo de situação. Então, tem uma pergunta que é sempre bom a gente se fazer nas nossas relações familiares, que é assim, quem eu mais amo na minha família? Naturalmente, a mãe diria assim, ai, meu filho, né? E aí, a gente passa por um processo existencial, volta para a vida espiritual, e aquele ser, aquele espírito, que foi meu filho, que foi minha filha numa existência passada, volta. E volta como meu esposo. E aí a gente tem um filho. E esse filho foi o meu esposo na vida passada.
nós vivíamos em atrito, em guerra, em discussão. E aí, nessa nova existência, nessa nova reconstituição familiar, onde o antigo pai agora é filho e o antigo filho agora é o pai. Se nós perguntarmos a essa mãe, quem você ama mais? Talvez ela diria, o meu filho. Então veja que a experiência humana, ela é muito rica, porque ela proporciona a nossa mudança de lugar, a nossa mudança de roupagem. É como se fosse uma dança das cadeiras, não é? De uma forma ilustrativa, mas que essa mudança, ela tem o objetivo primordial de reatarmos os laços de amor, de resgatarmos a fraternidade universal. Então, perceba que tudo isso converge para esse objetivo grandioso, que é de desenvolver o amor em nossos corações e que possamos praticá-lo cada vez mais. E para ilustrar um pouco esse processo evolutivo que o amor maternal, ou que esse sentimento que começa de uma forma tênue, de uma forma frágil, ao longo de cada existência, ele vai sendo maturado, ao longo de cada experiência, ele vai sendo ampliado. A gente gostaria de trazer uma história, até mesmo para a gente poder compreender o que o irmão X traz para a gente, dizendo para a gente que esse anjo bom, ele, ampliando um pouco essa visão, existem várias formas de exercer essa maternidade, e é com esse exemplo que a gente gostaria de ir dando um pouco o tom da finalização dessa nossa conversa. Porque o que o irmão X, dizendo ele nessa história que se chama Perto de Deus, é que nesse processo de maternidade, esse espírito ele vai galgando essa proximidade com Deus e com o divino, mas também do grande sacrifício que é. Então, nós gostaríamos de trazer uma história verdadeira, de uma mãe, e que acredito que talvez ela seja, sim, esse anjo bom. Vou compartilhar com todos vocês, para que cada um possa retirar dessa história aquilo que mais for significativo. É uma história que talvez aparentemente nos assuste, mas eu gostaria de pedir o carinho e a fraternidade de vocês ao ouvirem a história dessa moça. Eu tenho um amigo que mora em outro estado, não vou identificar o estado, enfim, é uma pesquisa que ele está fazendo. E nessa pesquisa ele entrevista mulheres de rua, mulheres em situação de rua. E ele é psicólogo. E nessas entrevistas ele estava me contando de uma mulher e que ele ficou muito sensibilizado com a história dessa mulher. E ele começou a me relatar, dizendo que na época da entrevista, essa mulher tinha mais ou menos 28, 29 anos, e que ela relatando para ele a sua história de vida, dizendo ela que aos 15 anos, 15, 16 anos, e até essa idade, ela morava com o pai. E o pai era uma figura extremamente fraterna, extremamente amiga e doce, e sempre a tratava com muito respeito e com muito carinho. Por volta dessa idade, essa moça perde o pai, ele morre, vem a óbito. E aí, nesse momento, ela passa a morar com a mãe, a genitora. Só que com a genitora, ela já não tinha tantas afinidades, elas tinham brigas constantes, e em função disso, essa moça passa a morar na rua por não aguentar mais tantos conflitos em casa.
E ao viver na rua, ela tem uma amiga e essa amiga começa a apresentar a ela alguns tipos de drogas, inclusive essa mulher, que hoje tem por volta de 28, 29 anos, ela é usuária de drogas, de várias drogas, né, que a gente chama de poliusuária. Então, essa mulher, por volta também dos 16 anos, ela vai morar na rua e nessas condições ela sofre um estupro. Ela é estuprada por vários homens. E desse estupro, ela fica grávida de um menino. E ela decide que não vai abortar, porque ela tinha para ela o sentimento de que aquela criança não tinha nada a ver com o estupro, não tinha culpa pelo que tinha acontecido com ela. Então ela resolve ter esse filho. No entanto, por ainda ser moradora de rua, ela pede para que a mãe tome conta desse filho. E a mãe aceita cuidar do neto. Então, veja que a primeira gestação dessa mulher é através de um ato de extrema violência, que é o estupro, né? E olha a importância que ela dá à continuidade dessa gravidez, apesar da atitude dela de deixar o filho com a mãe. E saber que a rua não é um lugar para a criança, porque ela também poderia começar ali a cuidar do filho na própria rua, mas ela compreende que a rua é um lugar extremamente hostil e que não serve para uma criança ficar. Então a mãe aceita. Após mais ou menos 11 anos, esta mulher, ela ainda moradora de rua, começa a se relacionar com outro rapaz. E esse rapaz extremamente violento, extremamente grosseiro, também usuário de álcool e de drogas, ela fica grávida pela segunda vez. Naquele momento em que ela sofre, inclusive ela sofria violência física desse companheiro, e como ele era usuário de drogas e também fazia o tráfico, ela é pega pela polícia com alguma quantidade de drogas e, em função disso, ela vai presa. E ela gesta o segundo filho na prisão, que é uma menina. Então, ela tem essa menina na prisão. Ela passa por volta mais ou menos de 4 anos presa, se não me falha a memória. E ela tem a filha ainda presa e pede à mãe para que cuide da sua filha, para que dê abrigo à sua filha, porque ela compreendia que, apesar de tudo, ela não poderia dar a sustentação material e nem emocional que aquela criança deveria receber. Então ela fala com a mãe e a mãe, mais uma vez, aceita a sua filha. Então a avó já estava criando o segundo neto, no caso, uma neta. Então, nessa segunda gestação, que é recheada de muita violência, de um período conturbado também na prisão, após essa prisão, ela é solta e continua sendo moradora de rua. Após alguns anos, essa moça, olha só, gente, ela não tinha ainda 30 anos e já tinha vivido tudo isso em sua vida. Ela conhece um outro rapaz, companheiro, e com esse companheiro,
ela fica por algum tempo. Dessa relação surge a terceira criança, os dois ainda moradores de rua. E essa terceira gestação, ela tem uma característica diferente. Ela tem a característica do seguinte: não sei se todos vocês já ouviram falar, mas existe um programa que cada prefeitura tem, que é o consultório de rua. O consultório de rua é um apoio psicológico, assistencial, médico para os moradores de rua. Então, nessa terceira gestação, essa moça, ela começa a ser acompanhada pelos técnicos do serviço de consultório de rua. E começa a fazer um pré-natal, mesmo que por vezes ela burla um pouco, não vai, mas enfim, ela começa a ter aquele mínimo de assistência, aquele mínimo de cuidado, para que ela pudesse ter uma gestação também minimamente saudável. E aí acontece que esse companheiro que ainda estava com ela e que tiveram esse bebê, ela, após dar à luz àquela criança, como ela não tinha endereço fixo, como ela era moradora de rua e o pai também, nesse município, o juiz delibera que a criança ela não pode ficar sob a responsabilidade dos pais mediante essa situação e que ela deve ir para o abrigo. Então, ao sair da maternidade, determina-se que a criança vá para o abrigo e a mãe volta à condição de rua. Claro, tem vários questionamentos a esse respeito, mas aqui não é esse o objetivo da nossa abordagem, trazer essa mensagem. Então, acontece que essa mãe sofre mais uma violência, que é ela começa a adiar o processo dela de saída da maternidade. Então, observe que já é uma forma diferente dela lidar com aquela criança. Enquanto as outras, ela tinha os filhos e dava para a mãe, nessa terceira gestação, ela começa a sentir o desejo de ficar com a criança. Olha que extraordinário. Ela começa a sentir no seu íntimo que tem vontade de ficar com aquela criança. E em função disso, ela começa a adiar a saída dela da maternidade. E uma coisa que chama a atenção, que meu amigo também relatou isso para mim, que chamou a atenção dele, porque ele não entrevistou só essa mulher de rua, mas várias mulheres, em que essas mulheres, elas preferem doar para a própria família do que deixar os filhos no abrigo. Porque deixando no abrigo, esses filhos, eles vão ser levados para a adoção. E estando na fila de adoção, pode ir para qualquer lugar e elas nunca mais, talvez, tenham notícia desses filhos. Então, olha como é interessante. Elas preferem deixar com o familiar, porque ao menos isso garantia a essas mulheres a possibilidade de futuramente visitarem os seus próprios filhos, mesmo que de forma esporádica. Então, para a gente poder finalizar essa história, essa mãe, ela realmente não consegue adiar tanto e essa criança chega aí para um abrigo realmente. Só que ao ir para o abrigo, as assistentes sociais do abrigo relatam ao pesquisador que todos os dias essa mãe ia visitar essa criança no abrigo. Impreterivelmente, todos os dias. Daí até que eles conseguiram que a tia do pai da criança, através de organização de documentos, pudesse ficar com aquela criança, pudesse ser responsável agora por aquela criança, para que ela não precisasse mais ficar no abrigo. Então vejam, meus irmãos, o que essa história real
quer nos mostrar. Que esse sentimento, ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo melhorado, ele vai sendo ampliado. De uma mãe que minimamente, com tão pouco, consegue ter a percepção de que a criança precisa viver. E na terceira gestação, ela já começa a sentir o desejo de cuidar, ou seja, o desejo da maternagem, de se dedicar àquele filho. Olha a sabedoria divina trabalhando lentamente nos corações das criaturas. Portanto, nós gostaríamos de, nessa finalização, de ressaltar que o amor de Deus nunca desiste de nós. E que se algum de nós temos alguma mágoa, algum rancor, algo que possa nos afastar desses seres que possibilitaram o nosso retorno ao corpo físico, vamos repensar, meus queridos amigos. Vamos repensar e vamos tentar buscar com o coração banhado de luz e com o coração banhado na esperança do Cristo de Deus. Que essas mulheres, elas talvez não fossem as mães que nós gostaríamos de ter, mas elas foram as mães melhores que elas puderam ser para nós. Desde esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, desde uma mãe que não teve ainda condições de cuidar, mas que começou a perceber a importância de dar a luz, de dar a vida a um ser que precisava existir. E nossa relação, a nossa relação com os nossos pais, ela precisa ser reavaliada, principalmente porque nós também precisamos perdoar. Então, o convite para essa nossa conversa de hoje, para esse nosso esclarecimento a partir dessa bibliografia do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e da mensagem do nosso irmão X, talvez seja uma mensagem para trazer aos nossos corações essa grande mobilização para que possamos genuinamente buscar em nós a conexão e a gratidão pelas nossas mães, por esse primeiro abrigo que nós tivemos para que hoje pudéssemos estar aqui. O que eu desejo fraternalmente é que todos nós possamos olhar para as nossas mães como seres que estão em processo de evolução e que merecem a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso cuidado. Se ainda não conseguimos amar esses anjos, anjos no sentido da grande oportunidade que elas nos deram, se ainda não conseguimos, meus irmãos, amar como nós gostaríamos de amar, que nós possamos agradecer a Deus por elas terem nos gerado, por elas terem nos abrigado em seu ventre, por elas terem abnegado de um determinado momento da sua existência para ter conosco o mínimo de cuidado, o mínimo de acalento que cada uma delas puderam dar da sua forma, à sua maneira e com as suas limitações. O que eu desejo para todas as mães é um abraço fraterno, é um carinho extraordinário para que nós possamos, em nome do Mestre de Amor, continuar a nossa missão, continuar acreditando na transformação humana e continuar persistindo nessa grande tarefa que é amar e que é a maternagem. Um grande beijo
Um grande abraço no coração de todos vocês. Muita paz e muita saúde. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa acalentar todos os corações. Um beijo com carinho e fiquem em paz.